A ética no exercício da advocacia é um dos pilares fundamentais para o fortalecimento do Estado de Direito e a credibilidade da justiça. A conduta dos profissionais do direito deve estar alinhada com princípios éticos e deontológicos que garantam a defesa dos direitos dos cidadãos com responsabilidade e também integridade. Boa noite, segunda-feira, 26 de maio de 2025. Estamos de volta para mais um Girassol Debate e na edição de hoje vamos falar sobre a ética no exercício da advocacia. Como sabe, na semana passada olhamos para o desporto, mais concretamente o basquetebol nacional, os advogados de Angola. Boa noite, bem-vinda, doutora. Boa noite, Alberto. Boa noite aos nossos telespectadores da Girassol e muito obrigada pelo convite. Recebemos Nilton Capalo, que é advogado e também docente universitário. Doutor Nilton, boa noite, bem-vindo. Boa noite, capitão. Boa noite aos meus colegas do painel e uma boa noite extensiva aos nossos telespectadores. Recebemos igualmente José Rodrigues, advogado, jurista, também já habitué aqui nos nossos painéis. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Angola. Boa noite aos diferentes convidados do painel. E recebemos pela primeira vez, desde já agradecemos pela presença e disponibilidade, do Dr. Domingos Fernando Feca, jurista, docente e autor do livro Lições de Ética e Deontologia para as Profissões Jurídicas. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, uma saudação especial a todos aqueles que nos acompanham, a todos os integrantes do painel, Dr. José Rodrigues, Dr. Nilton e, de modo especial, a doutora Carlota Cambenges, ilustre Conselheira Nacional da Ordem de Advogados. Muito bem, e é exatamente com a doutora Carlota que vamos começar essa abordagem. Doutora Carlota, como é que a Ordem dos Advogados tem estado a olhar para esta questão da ética, da deontologia na atuação dos profissionais? Bem, eu começaria a minha abordagem fazendo referência que a questão da ética e deontologia profissional não é uma preocupação da Ordem dos Advogados para dentro, não é? No fundo, eu diria que não é uma preocupação só em relação aos advogados, mas é uma preocupação com todo o sistema de justiça. Se calhar até a sugestão seria abordarmos a ética a nível do nosso sistema judicial para que fosse... Com certeza que iremos descair por aí, mas olhar aqui especificamente... primeiramente para os advogados. Para a advocacia, porque é transversal, não é? A atuação não é singular, às vezes há uma comparticipação de outros órgãos que intervêm na administração da justiça. E concretamente em relação à ordem, claro, vê com preocupação, com uma certa preocupação, não tendo a ideia ou passando a ideia de que as questões éticas e deontológicas têm estado em níveis extremamente escandalosos, porque questões que têm a ver com a ética sempre foi preocupação dos outros, das anteriores direções a nível da Ordem dos Advogados de Angola, com realce que com o andar do tempo o número de advogados é crescente e é normal que também seja crescente a necessidade de criarmos políticas para a melhor divulgação das questões éticas e deontológicas e também criarmos mecanismos de melhor fiscalização e acompanhamento de todas as situações que constituem violação de deveres éticos e deontológicos. Para a Ordem dos Advogados, não é uma questão simples, não é uma questão anormal. Por esta razão é que desde o ano passado foi aprovado pelo Conselho Nacional um ciclos de diálogo. Pronto, expressão diálogo melhor não é? Vou preferir utilizar ciclos de debate em relação à ética e à deontologia profissional, que já passaram por várias províncias do nosso território nacional e que este ano poderemos conseguir concluir com este processo, que no fundo visa tão somente refletir com a classe os valores éticos e deontológicos, de modo a permitir que os cidadãos estejam devidamente acompanhados e que as questões éticas não sejam consideradas como questões secundárias, porque são principais, elementares e desempenham um papel fundamental na confiança que o cidadão deve ter, não só com a advocacia, mas também com o nosso sistema de justiça, porque a advocacia como tal desempenha um papel elementar, substancial para a consolidação de um Estado de Direito. E por esta razão o advogado deve acompanhar exatamente essa responsabilidade
sociedade e ter domínio do papel que desempenha a nível da sociedade. Muito bem. Professor Domingos Feca, e porque tem uma obra neste sentido, o que é que lhe motivou a escrever um livro sobre ética e deontologia nas profissões jurídicas? Como é que estamos neste cenário todo aqui na nossa realidade em Angola? Obrigado pela questão. Dizer que a ética e deontologia jurídica é uma necessidade. É uma necessidade, como a doutora Carlota bem disse, do país. Nós vislumbramos situações preocupantes na nossa sociedade. Isto foi razão principal para escrevermos um livro sobre lições de ética e deontologia para as profissões jurídicas. Por quê? Nós vivemos uma crise e no preâmbulo da nossa obra, que aqui trago, nós vivemos numa crise. Se olharmos para a nossa realidade, poderemos nos questionar qual é a razão. A nível de quase todos os setores, por que é que nós vivemos como vivemos? Por que razão nós temos problemas sérios, doenças, problemas da própria crise financeira e económica, que faz com que muita gente fique até a comer no lixo? E a resposta, não vamos muito longe, vamos encontrar uma resposta muito clara, objetiva, é a falta de ética. Falta ética no poder legislativo, falta ética no poder executivo, falta ética no poder judicial, falta ética nas igrejas. E, claro, este tema é de grande importância. Esta crise é que faz com que nós tenhamos problemas sérios. A nível da profissão do advogado, a ética é exatamente, digamos, aquilo que é o de mais sagrado. É o que de mais sagrado existe na atividade advocatícia. E, parafraseando António Arnaud, diria que a ética é como a palavra, digamos, como a ideia está para a palavra. Uma palavra sem ideia é vazia, de tal modo que o advogado sem ética se transforma-se num mercenário. Por quê? Porque vai atrás do lucro. Não realiza exatamente aquilo que é o principal, a justiça, o direito. E, claro, se o advogado não tem ética, não realiza a justiça, este não serve à justiça, e quem não vive para servir à justiça não serve para ser jurista, não serve para ser advogado. Portanto, é imprescindível, é uma necessidade falar de ética, porque isso tem que ver diretamente com a questão do país. O problema ético é um problema do país. Temos que ver isso com a preocupação, com a seriedade que o tema, de fato, encerra, que o tema nos coloca. Doutor José Rodrigues, já percebemos que esta questão da ética é condição sine qua non para o exercício da advocacia, mas se nos apegarmos aqui às palavras do professor Domingos Feca, estamos diante de muitos mercenários nesta questão do exercício da advocacia? Talvez o adjetivo não seria este, não é? Mas eu subscrevo... Este é mais simpático ou menos? Eu acho que certamente que é um exagero. Portanto, não podíamos chamar aqui a figura do mercenarismo, mas devíamos aqui olhar para as palavras da doutora Carlota, porquanto a questão é genérica, uma questão social. Há um desmoronamento do tecido social, que é uma consequência direta de vários fatores, quer sejam eles econômicos, políticos, sociais, que acabam por se refletir em todas as profissões, não só nesta nobre profissão liberal que é a advocacia, mas também noutras profissões liberais, como, por exemplo, hoje, quando olhamos para aqueles que exercem a profissão de médicos, enfermeiros, aqueles que exercem, por exemplo, a profissão de artistas plásticos. E em todos esses setores nós encontramos, digamos, a quebra de valores éticos,
Quando encontramos alguém que reproduz uma obra que não é de sua autoria, está a violar aqui um valor ético fundamental, que é, portanto, o dever de integridade. Mas, conforme dizia o Papa Francisco na sua encíclica Laudato Si, a nossa casa comum, defendia a tese da necessidade de se erguer uma sociedade, no atual contexto, sobre os pilares da ética, como sendo valor fundamental para a construção de uma sociedade democrática, de um Estado de direito. Porquanto os valores da ética acabam por permitir que os cidadãos possam conviver de forma pacífica no mesmo espaço, exercendo os seus direitos, mas identificando os limites, de modos a que no exercício do seu direito não coloquem em causa outros direitos de dimensão constitucional e igualmente protegidos. E o que acontece muitas vezes é que, sendo o advogado um operador do direito, sendo o advogado um servo do próprio direito, o exercício de toda a sua atividade deve assentar sobre os valores da ética. Ou seja, conforme tem-se dito, não há uma sociedade sem, portanto, haver normas pelas quais se regula ou se rege esta sociedade. Então, o exercício desta nobre atividade, que é o exercício da advocacia, ela pode sim ser exercida, desde que efetivamente o pilar fundamental do exercício desta nobre atividade seja efetivamente a integridade, seja efetivamente todos os valores que compõem, portanto, a ética e outros valores que estão intrinsecamente a eles associados. Nilton Cápalo, já e apegando aqui no que foi dito pelos outros parceiros ou participantes do painel, é um problema que não se restringe ao exercício da advocacia, mas queremos, num primeiro momento, focar exatamente a abordagem aí. Porquê desta preocupação hoje com a aplicação da ética no exercício da advocacia, se há até como que uma obrigação do profissional do direito? Bem, eu acho que, em boa medida, a ética sempre esteve e vai estar presente em toda e qualquer uma atividade profissional. Até porque, se nós olharmos naquilo que já foi dito pelos meus colegas, a questão da ética, ela, no entanto, vai ter como escopo um padrão de otimização. Linhas que, no entanto, vão permitir com que o profissional, isto é, o advogado, possa se conduzir ou guiar e saber à partida que existem atos que podem ser praticados ou não. Se nós observarmos, à luz do artigo 48, 49, com especial atenção ao 48, este nos diz liberdade de associação. Claro que no âmbito daquela que é a liberdade de associação, precisamos compreender que toda e qualquer uma associação, esta deve ser regida por princípios e regras. Se existem direitos ou existem deveres, naturalmente, o que vai permitir com que haja uma convivência salutar, o que vai permitir com que o profissional possa, no entanto, alcançar os objetivos preconizados por esta associação, precisamente a questão da própria ética. E se nós olharmos a questão do artigo 49 da Constituição, que tem como epígrafe a liberdade da questão da atividade profissional e precisamente empresarial, esta nos vem dizer que, de facto, a questão das associações, elas devem ser norteadas por um código de ética e deontologia profissional. E nós, em particular, enquanto advogados, sabemos que existe o nosso código de ética e esta é como se fosse a nossa Bíblia, que este nos vai permitir praticar atos e como também vai nos permitir com que a gente não pratique certos atos logo à partida. Mas a aplicação deste código muitas vezes é posta em causa. Efetivamente é posto em causa e é por este motivo e razão que nós estamos a falar da questão da ética, porque, não vamos dizer no todo, alguns advogados, principalmente aqueles que estão numa fase embrionária, por algum desconhecimento e a falta de instrução, por seu turno, vão se dedicando a atos que contradizem aqueles que são os princípios. Como, por exemplo, se nós verificarmos uma possível relação entre um advogado sénior
e um estagiário, naturalmente que o sénior, olhando a questão da própria ética, este em situação de ter que fazer uma visita a um escritório, naturalmente olha-se aqui o fator da antiguidade. E, claro, o advogado que tem mais tempo na profissão, quem deve visitar é o advogado que está muito recentemente. A questão, por exemplo, do advogado na relação com o seu consulente, sabemos a partir daqui é uma relação de confiança. Aquelas questões que lhes são partilhadas em sede de uma consulta jurídica, estes não podem, em circunstância alguma, atendendo mesmo a própria confidencialidade, partilhar com terceiros. Não só que sejam profissionais da mesma área ou diferenciada, não pode, porque aí é a questão do próprio sigilo em si. E quando se verificar a quebra, porque tem havido algumas reclamações de determinados clientes que dizem, por exemplo, que as informações são vazadas e como elas também não conseguem perceber. O facto, por exemplo, de um advogado receber determinado cliente no seu escritório, quando este tenha se pronunciado que, na verdade, já estava em contato com outro advogado. Segundo o Código de Ética e Deontologia Profissional da própria Ordem dos Advogados, o que é que nos diz? Numa situação similar a esta, o que é que deve fazer o advogado? Procurar informações de qual é a relação, em que pé está a relação entre... Efetivamente, saber se, por exemplo, a relação foi, de facto, resolvida nos termos que o próprio Código estabelece ou na questão das relações contratuais, porque muitos também são os consulentes que vão de advogados em advogados porque não querem honrar com os seus compromissos em termos de honorários, e razão pela qual vão tendo 2 ou mais. E o que pode inibir essa prática é a comunicação. Claro, o advogado que receber determinado cliente que já manteve contacto, é bom que este procure saber quem é o colega e estabeleça o contacto para eventuais esclarecimentos. Outra questão que se verifica, não pode, por exemplo, o advogado no âmbito daquilo que nós chamamos de cota-litis, que tem a ver com a prática do advogado ficar, por exemplo, com... se ele estiver a litigar para a defesa de um certo património, ele... Já lhe impõe um determinado... Quer dizer, uma determinada fração, uma cota-parte deste património. Claro que este, por seu turno, não poderá se dedicar a essa prática. Porque o que é que pode acontecer, só para me terminar? Numa situação similar a esta, ele, em muitas ocasiões, vai trabalhar somente com o foco de poder amealhar ou ficar com uma fração deste mesmo bem que ele, no entanto, está a litigar para que o seu consulente possa ter na sua esfera. E isso, claro, veta-se aqui essa possibilidade para evitar situações futuras. Muito obrigado. Está lançada então a conversa, doutora, e vamos dar sequência aqui a esta última nota do Dr. Nilton Kapala, a questão do posicionamento do próprio advogado quando como que coloca o seu constituinte ou encosta à parede dizendo que, olha, vou-lhe defender, mas a condição é esta e vou ficar com estes valores. Como é que a Ordem dos Advogados resolve, por exemplo, situações desta natureza? Sim, eu poderia dizer de forma implacável no que tem a ver com o incumprimento de qualquer dever ético, mas é importante aqui passar para os nossos telespectadores, que é mesmo importante que não é a ideia da nossa abordagem, não quer dizer que nós passamos por um período extremamente preocupante ou que há um caos instalado em relação às posturas éticas e deontológicas a nível da advocacia. Há sim inobservância de deveres éticos a nível da advocacia, isso nós não escondemos, como existe em qualquer outra profissão. Já agora tem outra recebido saída denúncias jurídica. e sabes, por exemplo, com quantas denúncias? Não conseguimos fazer assim um cálculo efetivo de todas as denúncias, porque os conselhos provinciais têm responsabilidades disciplinares. O que eu quero transmitir com isto é que a responsabilidade disciplinar não está concentrada em um único órgão, está distribuído porque a advocacia hoje é exercida em todo o território nacional. Há sim denúncias, há canais abertos para a apresentação de denúncias por incumprimento de deveres éticos e deontológicos e por parte da Ordem dos Advogados. Há sim o dever, e assim tem sido feito, de poder apurar as denúncias apresentadas, primeiramente, analisar o grau e a proporcionalidade do ato
em relação ao dever a que o advogado está adstrito e, posteriormente, verificar os níveis de responsabilização a que deve caber a cada um advogado em função do ato que tenha praticado. Esta responsabilização passa por onde, por exemplo, doutora? Esta responsabilização passa por aplicação de qualquer medida disciplinar que é sempre proporcional ao nível de infração que foi cometida pelo advogado. Nós não podemos aqui tipificar que passa pela medida de suspensão de 2 anos ou por retirada da carteira de advogado, porque isto é muito dependente do grau, do tipo de infração que o próprio advogado tenha cometido. Esta questão da carteira é como que o último rácio das medidas. É a última rácio das medidas disciplinares a nível do nosso Código de Ética e de Deontologia. E é importante aqui partilhar que as questões, os deveres éticos e deontológicos são fundamentais porque contribuem até para a credibilidade do próprio cidadão, não só para com aquele que tem a responsabilidade de defender os seus direitos e interesses, como também para com o nosso sistema de justiça. E este dever ético inclui também o caráter técnico, ou seja, enquadra-se no âmbito dos deveres éticos a capacidade que eu, enquanto advogado, tenho de informar a um cliente que eu não tenho domínio suficiente para patrocinar um processo e que melhor seria contactar um colega ou indicar um outro advogado, ou mesmo pedir que constitua ou que procure um outro advogado para o efeito. E cai também no âmbito dos deveres éticos e deontológicos a obrigação que o advogado tem de informar ao cliente do risco de obter sucessos ou não com um determinado processo. Não deve o advogado vender expectativas, nem tampouco influenciar para que o fórum judicial, propriamente dito, seja a maior das opções. Muito pelo contrário, o advogado tem a responsabilidade nata de um verdadeiro mediador e utilizar os tribunais como a última rácio, quando não haver qualquer probabilidade de resolver por via de outros meios de resolução extrajudicial de conflitos. E com isto, acautelar não só, contribuir não só para não enchentes de processos a níveis dos tribunais, igualmente para a consciencialização das partes na mediação dos conflitos e alcance de um ponto de equilíbrio entre as mesmas, por um lado. Por outro lado, é importante também partilhar com todos os presentes, os nossos telespectadores, que havendo a suspeição da inobservância de um dever ético e deontológico, não são tão somente os canais de comunicação social os adequados para efeito de partilha destas informações, muito pelo contrário. O que existe em demasia é disponibilidade por parte de todos os órgãos da Ordem dos Advogados de Angola para receber a estas denúncias e poder trabalhar. Vamos chegar depois aos canais que a Ordem dispõe para poder receber estas denúncias, mas gostávamos de insistir nesta questão da própria postura do advogado. A doutora, por exemplo, falava da questão do advogado orientar o próprio constituinte num primeiro momento a negociar, a mediar o processo, mas o que se assiste às vezes é logo no primeiro contacto o advogado a vender expectativas ao próprio constituinte. Quando assim acontece, estamos diante de uma postura que pode ferir esta questão da ética. Quero começar aqui também. Certamente que é uma postura contrária à ética. Uhum. E resumindo, a doutora entrou, portanto, no âmago da questão e, mais uma vez, chamou aqui a necessidade de haver transparência nesta comunicação prévia entre o consulente e, portanto, o advogado. Isso acontece só com advogados iniciantes? Não, acontece com outras pessoas e com outras latitudes, não é? Agora, é importante e julgo ser imperioso nós plantarmos a ética social em toda a sociedade. Como sabe que o advogado está integrado numa sociedade. E uma sociedade numa situação de desmoronamento do ponto de vista ético leva a com que até o próprio consulente acaba por contaminar o próprio advogado, muitas das vezes apresentando propostas de que não tenho nesta altura a capacidade de pagar honorários, mas se resolver essa questão eu pago 20%, portanto, do imóvel que está em litígio. E repare que, sendo um ser humano, ser um ser social,
muitas das vezes desprovidos de valores da ética, dos valores da própria integridade moral, leva a que esta proposta, num quadro de improbidade, acaba por ser aceita por aquele que está a ser contactado. Daí a necessidade é de, efetivamente, o advogado não somente pugnar por um Estado de Direito, mas pugnar também pela integridade e outros valores que estão intrinsecamente associados ao perfil, portanto, de um advogado, quer seja ele estagiário, quer seja ele um advogado profissional, ou quer seja também qualquer outro operador do sistema de justiça, conforme disse bem a doutora Carlota, que o problema não reside a questão da ética de forma específica para os advogados. Acontece muitas vezes em que um agente do SIC ele está munido do mandato de detenção, mas no mandato não consta que ele deve agredir a pessoa a ser detida. E muitas vezes o arguido, quando chega à instrução, ele chega ferido, mas quando ele foi detido, ele estava na perfeita condição física. Está mais uma vez a questão da ética, porque quando quem foi executar aquele mandato deslocou-se da essência do despacho do magistrado. E muitas vezes, quando o magistrado tem contacto com o arguido e verifica que este foi agredido, certamente que o magistrado, se atuar sob os marcos da ética, devia sim agir em defesa dos direitos que foram objeto de lesão, de modos a que os direitos daquele cidadão que foi violentado pudesse efetivamente ser reposto mediante o processo de responsabilização do autor. Então a ética é um valor fundamental no exercício de qualquer profissão, quer seja ela jurídica ou não jurídica, porque sem os valores da ética não é possível, portanto, edificarmos um Estado de Direito, um Estado onde se pode observar os direitos, as liberdades e as garantias, e isto só se faz com valores, portanto, da ética. Domingos Feca, o facto, ou pelo facto da profissão de advocacia ser liberal, pode contribuir para que mais profissionais se desfaçam desta necessidade de aplicar a ética no exercício desta profissão? Bem, o fato de o advogado ter uma profissão liberal é de fato aí a maior exigência da ética. Se nós tivermos que recuar no tempo, vamos perceber que os primeiros advogados, e como nasce a figura do advogado, perceberemos que os primeiros advogados eram sacerdotes. Os julgadores também eram sacerdotes. Por quê? Por causa daquela imagem imaculada que se tem. Parte do princípio de que os sacerdotes são pessoas imaculadas, puras. Se olharmos para os locais onde se realizavam os julgamentos, eram as igrejas. Se reparar, se formos agora no tribunal, Dona Ana Joaquina, vamos ver a disposição, como as cadeiras estão arrumadas, nos remete a quê? A dimensão de uma igreja. Não é sem razão que os tribunais são considerados o santuário da legalidade. Por quê? Porque os tribunais eram exatamente vistos como lugares santos, por causa dessa inspiração religiosa. Aqueles que podiam defender os outros, aqueles que podiam julgar os outros, tinham que ser pessoas puras. Cícero define o advogado como o homem de bem, primeiramente, homem de bem, hábil na arte de falar, que vem para defender os fracos, os oprimidos. E nessa sequência... da justiça. O doutor está a falar daquilo que é o normal ou que devia ser, mas na prática é isso que acontece nos dias de hoje. Exatamente, estamos a falar de ética e deontologia. Estamos a olhar para aquilo que é a prática do dia a dia. Estamos a falar de ética e deontologia. Ética e deontologia é exatamente o dever ser. Sim. Nós, mas tem sido... Aquilo, nós temos que falar aquilo que deve ser. É verdade, mas o que é? É verdade
Se É nós verdade olharmos, que às pelo, vezes- se às olharmos vezes para aquilo há- que são as deliberações do Conselho Superior da Magistratura Judicial, peço perdão, doutor, aí das últimas deliberações do Conselho Superior da Magistratura Judicial e do Conselho da Magistratura do Ministério Público, verifica-se que há uma tendência muito elevada para magistrados judiciais, quer do Ministério Público, quer magistrados judiciais, que têm sido demitidos da função por causa de problemas relacionados com a ética. Portanto, há aquelas situações, por exemplo, em que há um acórdão que vai ser proferido na sexta-feira e na quarta-feira as pessoas têm acesso a esse acórdão por via, portanto, das páginas das redes sociais. Como também há um mandato de detenção que foi hoje emitido e que a pessoa a ser detida tem acesso, portanto, a este mandato. É um problema de ética de quem tem contacto com este processo. E também, hoje, inclusive, há processos que acabam por circular pelas redes sociais no quadro da própria revolução digital, em que aqueles que operam nos processos acabam por partilhar partes do processo num grupo. E Mas que depois deste nestes grupo casos há também o acaba envolvimento dos próprios advogados, doutor. Perfeitamente. Estou a dizer que todos os sujeitos que estão envolvidos no numa processo. visão a olhar não é? para os magistrados como tal, mas Estou a os fazer advogados também referência estão envolvidos. de todos os Muitos desses sujeitos que casos. intervêm nos processos, não é? Estou a falar no geral. Mas muitas vezes, olhando para uma rede social, um processo que está em segredo de justiça, mas há informações que estão em segredo de justiça que estão nas redes sociais. Mas aí é um pouco daquilo que dizia o processo, encontra-se É um pouco daquilo que dizia o Dr. Newton, que Sim. porque às vezes não é só magistrado judicial, o próprio advogado Então, porque é o seguinte, nós, publicitou este processo. efetivamente, primeiro é que se for falar da questão do segredo de justiça, o próprio artigo 98 do Código de Processo Penal é claro. Um processo que está na fase de instrução preparatória não pode, em circunstância alguma, peças processuais serem divulgadas, porque podem obstruir, podem permitir com que determinadas pessoas que deveriam ser chamadas, se tenham dificuldade na comunicação, contaminem o processo, naturalmente. E a questão que se levanta é, existe no âmbito do Código de Ética os aspectos voltados para os deveres deontológicos. Dentre eles, temos a questão do impedimento, a temos a questão, confidencialidade. efetivamente, temos a questão do próprio segredo, temos a questão da confiança e integridade. Se nós formos olhar esses aspectos, são fundamentais para que o advogado, logo à partida, saiba quais são os seus limites, porque os princípios éticos, eles acabam trazendo aqui certas limitações dos atos que os advogados veementemente não podem se dedicar a praticar. Obviamente que numa situação similar a esta, se está a veicular peças processuais em que supostamente o advogado é que faz veicular, porque há aqui também um aspecto muito importante. Existem advogados que são das mídias, que gostam de se publicitar, isso é um facto. Mas também existem aqueles que são mais reservados, que vão, no entanto, observar os procedimentos. Mas neste caso da ética mesmo não é como que uma escolha se só da mídia ou não, é uma questão de aplicar a ética como tal. Mas também um outro aspecto, só para concluir o meu raciocínio, é que em muitas ocasiões tem havido situações de informações que já ouvimos relatos de alguns advogados que fazem veicular porque encontram que esse é o mecanismo mais viável para que se forme uma opinião pública ou se exerça certa pressão sobre determinados órgãos. Razão pela qual, atualmente, o Tribunal da Comarca de Luanda, especificamente a secção dos juízes de garantia, ousa, em termos de despachos, notificam-te do despacho, mas você não tem acesso fisicamente do despacho. Você lê o despacho, apenas levas a notificação, porque muitas eram essas informações que quem tinham acesso eram os advogados e, por às vezes, não concordar com a decisão ou para forma de, não diria retaliação, mas de impugnar ou de demonstrar alguma indignação, faziam veicular essas informações. Doutor Feca, não esqueçamos que não terminou, mas vamos ouvir rapidamente. Eu ia partilhar, eu acompanho a abordagem que o doutor Feca estava a partilhar com todos nós. Igualmente o doutor Rodrigues completou, no sentido, nós estamos a utilizar aqui as lentes do girassol, é para partilhar o dever ser. Então era neste sentido, é também num sentido de sensibilizar e contribuir para a elevação da cultura ética e deontológica
deontológica. E a abordagem que o Dr. Feca trazia e partilhava com todos nós, em relação à figura, à importância e à responsabilidade que o advogado tem, que é de grande importância. E de uma sensibilidade extraordinária. Então, neste sentido, eu gostava de partilhar igualmente com todos os presentes que mesmo a decisão de não partilhar, não notificar os advogados de despacho, ilustre colega, eu não acho que seja mais assertiva. Não é limitando o acesso à informação que nós vamos contribuir para a elevação da cultura ética e deontológica. Fundamental é observar estritamente os valores deontológicos. É observar os valores deontológicos. Por isso é que eu perguntava se isso é uma questão de escolha, de vou publicar ou não, ou se é da aplicação da ética, que é um dever do próprio profissional. Não deve existir história de advogados que são mais vistosos, que são menos vistosos, que têm mais contacto com as mídias, o que não tem. Não, existe simplesmente advogado. Existe simplesmente dever ético e deontológico. E todos devem cumprir. Mas também aqui a questão, e o doutor dizia... Recordo que o doutor Feca não teve nossa abordagem. É um imperativo legal. É também um imperativo moral e ético. Ok. Doutor Feca, conclua, por favor, a sua abordagem para não... Obrigado. Estou a ser atropelado na ética e deontologia do uso... É a liberdade do debate. Da minha palavra, mas pronto, não é? O debate tem dessas. Como íamos dizer, nós estamos no âmbito do dever ser. Quando estamos a falar de ética e deontologia, é sobretudo o dever ser. A figura do advogado tem responsabilidades. Responsabilidades, digamos, de alta superioridade axiológica. O advogado tem a responsabilidade de pleitear, conciliar as partes, mediar, patrocinar, exercer o ius postulante. Nesta senda, ele tem consigo a vida do seu cliente, tem consigo porque a vida do seu cliente porque ele recebe segredos, tem informações. E quando ele usa mal essas informações da vida do seu cliente, ele pode destruir famílias, porque atrás de um cliente, de um constituinte, está famílias que dependem desse cliente. E ocorrem situações, sim, de advogados que esquecem-se que, de fato, têm esta missão. Têm esta missão de pugnar pelo direito, pugnar pela justiça, e quando o direito estiver em conflito com a justiça, o cara tem que escolher a justiça, e quando o direito estiver em conflito com a lei, tem que escolher o direito e não a lei. Daí que o advogado tem de ser mesmo este órgão essencial à administração da justiça. Há pouco tempo nós acompanhamos o diálogo que a Ordem estava a promover e aqui nós vimos uma situação muito triste, em que a Ordem, uma situação em que a Ordem foi impedida de exercer a sua missão, porque o diálogo que a Ordem estava a promover faz parte das responsabilidades que a Ordem tem constitucionalmente e no seu próprio estatuto. Se olharmos para os deveres da Ordem para com a comunidade, vamos encontrar tudo aquilo. Perdão, peço desculpas, mas é importante, parafraseando o Dr. Feca, relativamente ao diálogo que a Ordem estava a promover, é só se nos atermos... Referem-se ao diálogo sobre o pacote legislativo... Perfeitamente. Se nos atermos ao artigo 3º do Decreto 28/96 de 13 de setembro, portanto, que aprova o Estatuto da Ordem dos Advogados, estabelece o artigo 3º que a Ordem colabora para a administração da justiça e pugna por um Estado de Direito. Ora, é dentro desta matriz que a interpretação, ou seja, que devia ser feita sobre este dispositivo legal, devia observar, portanto, os marcos da hermenêutica jurídica,
para poder-se compreender o sentido e o alcance, portanto, desta disposição legal. Portanto, quem decidiu nesta providência, embora seja soberano e temos que respeitar as decisões judiciais nos termos do 177 da Constituição, mas é preciso também que aqueles que decidem em nome do povo, cumprindo esta nobre missão de administrar a justiça, é preciso fazer justiça com justiça para poder responder. O Dr. Feca disse. Mas é importante que vou pedir que não deixemos a questão da ética de lado, porque é aqui o nosso foco. Não, ali está subjacente mais uma vez, ética ideontológica. Mais uma vez, é que aquele corpo de magistrados que interviram neste processo, certamente, sem dúvidas, certamente poderei não estar errado, mas agiram à margem, portanto, dos valores da própria ética, porque a interpretação do artigo 3º do decreto referido devia assentar sob os marcos da hermenêutica jurídica para se poder compreender o sentido do texto desta norma. Muito bem, aqui também já falamos da questão dos impedimentos, aliás, era mesmo o Dr. Newton que começou por abordar esta questão. Eu trago o artigo 3º, creio, do Código de Ética e Deontologia, fala da questão da confiança e da integridade. Como é que um constituinte vai confiar num advogado que expõe a sua situação? Em regra, o advogado não deve expor a sua situação. E um advogado que expõe a situação do seu cliente viola o dever de sigilo. O sigilo advogado-cliente. Isto é extremamente grave. E qualquer cidadão que se encontre numa situação de género deve imediatamente denunciar esse advogado à Ordem dos Advogados de Angola. Porque o sigilo advogado-cliente é salvaguardado nos termos do Estatuto da Ordem dos Advogados e do próprio Código de Ética e Deontologia. O advogado recebe a informação por via do seu consulente, do seu constituinte, e deve dar o tratamento devido à mesma. E o tratamento devido não é expor em qualquer circunstância. E as situações em que permite-se a quebra do sigilo advogado-cliente são extremamente estreitas e decorrem do próprio estatuto. Em regra, o que é que eu devo fazer depois de ter notado uma postura desta natureza por parte do advogado? Claro que é proceder com a denúncia, porque as questões que são partilhadas em sede de uma consulta com o meu advogado são questões que devem ser tratadas naquele exato momento e naquele fórum em concreto. E o advogado tem a responsabilidade, não se revendo naquilo que foi partilhado, não me revendo numa defesa naqueles marcos, abster-me de exercer o patrocínio judiciário a favor deste cliente. E nunca tratar daquele assunto para expor publicamente, nem tampouco utilizar como uma estratégia de defesa, de não, vou levar para as mídias para podermos preparar um pré-julgamento e conseguirmos ter apoio. Isto não existe a nível Dr. do Newton, nosso não é assim que deve ser, mas dizia, na prática isso acontece e aqui acrescento, por exemplo, a questão de consultar um outro colega, tem alguma dúvida, como é que o advogado vai poder ou deve consultar com o seu colega sem expor, sem sair da questão da ética? É uma questão fundamental, porque é preciso que nós possamos aqui, no entanto, aceitar e declarar que existem advogados mais experientes do que os outros. E é muito normal que você, enquanto advogado, recebendo uma causa para defender, você entenda que o seu colega mais experiente na matéria possa lhe oferecer algumas luzes. É aqui que nós, às vezes, ainda temos alguma dificuldade, mas em outras latitudes, os advogados têm consultores para matérias muito específicas. E nós temos estado a verificar, em sede de vários processos que temos cá na nossa praça, muitos são os nossos colegas que, no entanto, têm consultores para matérias muito específicas. Por exemplo, na questão dos crimes cibernéticos, a questão dos vulgo termo, os crimes do colarinho branco. Há crimes que, pela forma como são concebidos, não seria possível, você que não é entendido na matéria, compreender logo de primeira, então seria fundamental que recorresse a este para dar... Os crimes ambientais. Efetivamente, essa aqui é a especialidade do Dr. José Rodrigues. Mas a questão dos cibernéticos também. Exatamente, essa questão dos crimes cibernéticos, por exemplo, agora está-se a falar com alguma regularidade da questão de criptomoeda, mineração, não é? Mineração de criptomoedas
e temos pouca legislação que fala sobre esta matéria, mas há colegas que já vêm de realidades, por exemplo, do Brasil, de Portugal, de outros países e têm domínio e podem, no entanto... Mas a questão é, Nilton, como é que eu vou me consultar com o Nilton Copal sem expor o cliente, não, essa é a grande expor questão. a situação? Naturalmente, que se vai abordar com o colega, pode ocultar a identidade, não precisa falar na primeira pessoa, pode ser de consulta, e até porque entre nós advogados essa informação partilha, porque a questão da experiência quando é partilhada, você já sabe a partida como se proceder. Eu, em particular, já tive situações com o advogado que é muito conhecido, o Dr. Vicente Pongolola, que é uma pessoa muito experiente em matérias, por exemplo, de crimes militares, que ele dava-me algumas luzes de como deveria proceder, como agir, qual seria o momento, todos esses aspectos, alguns deles eu aprendi com o Dr. Vicente Pongolola. E é assim que nós vamos interagindo, até porque, na verdade, é preciso que nós também tenhamos aqui a hombridade de reconhecer aqueles que estão mais tempo e buscar essa informação para dar um melhor esclarecimento. Agora, a doutora Carlota, não é? Imagina. Agora, a relação entre gerações a nível da advocacia é importante e procura-se sempre manter esse nível de diálogo. E, conforme estava a dizer a doutora muito bem, a Ordem tem feito algum esforço na questão dos meetings, não é? Esses debates, estes encontros, e vão sendo abordados N questões. E um aspecto que ressalta aqui à vista, e é fundamental que se diga, não se abordaria esse tema porque estamos numa crise. Não, não estamos numa crise, e é bom que se esclareça esse ponto. O que nós estamos aqui a fazer é um exercício na perspectiva de que quem nos está a acompanhar tem a ciência de como, no entanto, deve lidar com o advogado numa consulta. Por exemplo, há situações de clientes que eles querem, de facto, que o advogado deva vender uma expectativa. Faça milagres, é isso. Efetivamente. Isso, às vezes, não parte do próprio advogado, parte do cliente, porque o cliente quer soluções imediatas, quer alguém que resolva o seu problema num estalar de dedos. E o que é que acontece? Se o advogado não tiver a prudência e a calma necessária, pode incorrer em erros por conta mesmo desta situação. E é um aspecto que eu também quis aqui realçar naturalmente, para além da questão do dever de confiança e da integridade, tem aspectos como também eu fazia referência do impedimento. Se determinado advogado vai trabalhar numa causa em que ele tenha domínios ou exista conflitos de interesses, esse tem que se declarar impedido, porque na verdade pode comprometer o processo. Isto porquê? Existem situações que, por mera coincidência, são informações que você já domina por razões de várias ordens, e a partir de quando, no entanto, vais trabalhar neste processo, só percebes que as pessoas do outro lado têm um vínculo muito estreito, ou é parente, ou alguém muito próximo, e que você, em virtude mesmo desta relação, você não pode avançar. E para além da questão do impedimento, teríamos aqui a questão da incompatibilidade também do próprio exercício da advocacia, que tem a ver com a ética. Isto porquê? Nós temos, parece que não, e acho que falava com o Dr. José Rodrigues quando estávamos, questões de pessoas que exercem certas atividades, mas não podem exercer a advocacia, porque têm incompatibilidade, têm impedimentos e incompatibilidade no exercício das funções. Que se esses o fizerem, e naturalmente são às vezes estes que têm as cédulas e acabam criando aqui a falsa ideia de que todos se dedicam a essas práticas. Essa é uma outra questão. Não deviam, mas Por exemplo, Nilton, efetivamente, eu noto na problemática dos crimes relacionados com a vida selvagem, os crimes ambientais, com previsão legal no atual Código Penal, e verifico quando há detidos em crimes relacionados com a vida selvagem, aparecem muitas vezes pessoas que não conhecem, portanto, os meandros dos crimes ambientais e estão a vender uma falsa expectativa ao seu constituinte, porque procuram exercer uma defesa fora daqueles valores que constituem o objeto, portanto, daquela tipologia criminal. Como, por exemplo, a questão do abate de espécies que são objeto de proteção por força das convenções internacionais que Angola ratifica, e olhando para os tratados internacionais que Angola tem já ratificado no domínio da vida selvagem, ainda há muitas dificuldades daqueles que exercem, portanto, esta nobre missão da advocacia
em defenderem os seus constituintes que estão, portanto, envolvidos na prática desse ilícito, sobretudo cidadãos chineses e cidadãos coreanos, porque há necessidade de se discutir também. Aqui está a doutora Carlota, uma boa recomendação para a ordem, não é? Ok, Discutir a necessidade de se abordar essas questões do direito penal ambiental, porque também hoje já aparecem muitos processos que tramitam juntos da instrução relativamente a matéria dessa natureza, mas ainda temos muita dificuldade de poder administrar a justiça em matéria ambiental por falta mesmo de conhecimento das questões processuais ambientais. Muito bem, e temos também ainda outras questões por abordar. Vamos fazer um rápido intervalo. Quando voltarmos, vamos olhar ainda para esta questão da confiança e da própria integridade e até das próprias incompatibilidades que existem neste exercício da advocacia. Fique por aí, estamos no seu Girassol Debate, todos a olhar para a ética no exercício da advocacia. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta para a segunda e última parte do Girassol Debate. Na edição desta segunda-feira, 26 de maio de 2025, estamos a falar da ética no exercício da advocacia, já que olhamos para várias questões e antes mesmo do intervalo, a questão que tínhamos colocado, Dr. Domingos Feca, é a que tem que ver com a confiança e a integridade nesta relação que deve haver entre o constituinte, o cliente e o próprio profissional. Como é que o advogado deve se posicionar no sentido de passar esta confiança e se mostrar um profissional íntegro ao seu constituinte? O advogado é chamado a ser o homo ethicus. Não há confiança sem integridade. Todos os deveres não podemos sobre eles fazer compartimentação estanque. Nós não podemos ser, digamos, íntegros sem que cumpramos, por exemplo, o segredo profissional. Não é possível ser íntegro sem que cumpramos as restrições que a ordem estabelece quanto à publicidade. Nós não podemos ser íntegros sem que primeiro sejamos pessoas realmente honestas. Portanto, todos os deveres estão também uma reflexão sobre o ser íntegro na vida profissional e o ser íntegro na vida pessoal. Porque não é possível que nós sejamos simplesmente íntegros na vida profissional sem que o sejamos igualmente na vida pessoal. Porque alguém pode dizer, olha, ok, eu profissionalmente como advogado, eu cumpro o segredo profissional. Eu profissionalmente como advogado sou uma pessoa honesta, mas na minha vida pessoal não sou honesto. Na minha vida pessoal já não cumpro o segredo que, enfim, das pessoas que não recebo, os segredos que os recebo fora da atividade advocatícia. Isso não funciona. É preciso que haja, de fato, esta dimensão holística, porque se assim não for, o advogado vai ser como o dólar falso. Vai vender uma imagem, ok, de seriedade quando não é. Há necessidade de ele estar por dentro de todas as exigências axiológicas que a profissão lhe coloca. É uma exigência ética e deontológica. O advogado pautar-se pela observância do segredo profissional, pela observância dos deveres para com a ordem, pela observância dos deveres para com o cliente. Quando o advogado assim procede, naturalmente a ética vai promover esse advogado. Naturalmente, este advogado
terá clientes, terá constituintes, porque a melhor publicidade que o advogado pode fazer é exatamente esta: ser ético. Quando se sabe, e a ética exigirá dele competência, porque o advogado ético é competente, vai estudar, não vai estar despreparado quando tem uma causa, porque há situações, infelizmente, e nós aqui, enquanto decorria o intervalo, nós estávamos a falar de uma situação de um advogado que não estava preparado. Isto, parecendo que não, é violação de um dever ético do advogado. A diligência se impõe na atividade do advogado. O advogado não pode ser advogado, tem aquela dimensão de ele ser combativo. Ele não pode simplesmente ficar no improviso. Exige-se dele, de fato, toda uma diligência, toda uma preparação para defender bem a causa. Não pode ocorrer termos advogados que, posto numa audiência de julgamento, só pedem justiça. O advogado é chamado a defender, não para pedir justiça. Não porque não haja alguma confundibilidade entre o advogado e aqueles que vão suprindo o lugar do advogado como defensores oficiosos. Pois, quando isso ocorre, é bastante lamentável. Portanto, para dizer que a integridade, a confiança que se exige do advogado é, de fato, um dos deveres para com o cliente e exige que o advogado observe o segredo profissional, que ele não é possível ele ser íntegro sem que, de fato, seja honesto. E vou terminar dizendo que isto é de fato, a maior exigência do advogado. Fugir da ética é uma forma diferente de irmos em sua direção e cairmos às suas mãos. O advogado não tem como fugir da ética, não tem como fugir desses deveres, não tem como fugir dos princípios que constitucionalmente elevam e alcandoram a dimensão de ser advogado. Gostaria também aqui de realçar um ponto daquilo que disse o doutor. De facto, deve existir aqui esta preparação. Muito embora temos estado a verificar há um tempo esta parte, a classe de advogados tem cumprido, podemos dizer não no todo, mas vai fazendo algum esforço para que esta ética seja respeitada, vai fazendo um esforço para que esta relação entre cliente... Doutor Nilton, deixa-me só acrescentar, e é exatamente aí o cerne da questão. O termo esforço não vai diminuir a responsabilidade profissional porque o esforço aí parece que está a ser obrigado, quando é uma condição natural do profissional. Eu explico o porquê do esforço, eu me explico. Na verdade, enquanto advogados, nós nos deparamos com N questões ou situações que são até sensíveis. Obviamente que você... Mas isso deve manchar a ética? Eu explico. Não manchar a ética. Você pode estar dentro da ética. Mas há situações que, em muitas ocasiões, acabam saindo do controle. Em muitas ocasiões, nós, enquanto advogados, no exercício da nobre profissão que tem respaldo constitucional, nos deparamos com situações de desrespeito por parte de certas autoridades. Em muitas ocasiões, o advogado se dirige, por exemplo, para o Serviço de Investigação Criminal ou uma outra instituição vocacionada para o efeito e às vezes é destratado na presença do seu próprio consulente. E claro, estas vezes para manter a compostura não revida, mas em contrapartida fica uma imagem que é no todo má, de que o mesmo não consegue se defender na presença do seu consulente ou não consegue defender o seu consulente. Esta até às vezes o faz. Mas a grande questão que se levanta é que inobserva-se o que estabelece o artigo 193 da própria Constituição e o 194. Quando, no entanto, vem-nos falar a questão do exercício da advocacia e o direito da questão da própria advocacia. Logo, se nós constatarmos em loco, é preciso também, para que essa ética seja de facto respeitada, todos os demais órgãos da administração da justiça precisam conhecer. Porque, na verdade, o que é que acontece? Muitas são as instituições que não têm o domínio... Primeiro, não têm domínio das suas próprias normas, muito menos dominam o Código de Ética e Deontologia, ou quais são, na verdade,
as questões, não diria privilégios, imunidades no exercício da profissão advocatícia, que também é fundamental que estes órgãos, de facto, saibam para como lidar de forma correta com o próprio advogado. Agora, quando digo esforço, naturalmente, é fundamental que, sim, para concluir mesmo, se verifica que, em muitas ocasiões, a questão da quebra da confiança não só resulta do próprio advogado, como pode resultar do próprio cliente. Certo. O cliente deve perceber que, independentemente de ser um profissional, também tem uma vida privada. O consulente não pode ligar, por exemplo, aos finais de semana, quando não lhe é autorizado ou quando não existe uma questão pontual a ser resolvida. E numa situação similar a esta, é fundamental que até a questão do próprio esse respeito. Há consulentes ou clientes que entendem ligar às 4, 5 horas. Meu desespero? Naturalmente, o seu desespero tem que perceber que o profissional tem, na verdade, um horário de expediente e você deve observar. A doutora Carlota, na primeira intervenção, e disse muito bem, ver a ética numa perspectiva geral. Porque uma sociedade como a nossa, mergulhada num desmoronamento do tecido social, a ausência da ética faz com que as relações humanas que se constituem entre a comunidade, onde profissionais liberais e a comunidade acabam por resvalar em atropelo de normas e princípios. Naturalmente. Que, por exemplo, a doutora Carlota, independentemente das atribuições que lhe estão adstritas, se eu pretender obter uma informação, eu devo ligar em hora normal do expediente, por causa de salvaguardar o direito de privacidade. Que se eu ligar às 19 horas para questionar uma matéria que integra as suas atribuições fora deste horário, eu estou a violar aqui uma norma que me proíbe, no caso, uma questão de ética. Ok, senhores, gostávamos de olhar aqui para uma questão. A sociedade é fundamental. Muito bem, olhar aqui para uma outra questão e pensamos ser também importante, porque o Dr. Nilton falava às vezes do desconhecimento das próprias normas e da ética que deve direcionar toda uma ação. Pior que desconhecer estas normas é conhecer e não aplicá-las. Como é que se pode... Porque, por exemplo, estamos aqui a olhar para a ética, para o posicionamento do próprio profissional. Mas a verdade é que, e gostava de ouvir a vossa posição quanto a esta questão, por exemplo, de informações que dão conta de advogados, e permitam-me o termo, corruptos. Advogados que se posicionam de forma errada diante tanto dos tribunais e até dos próprios constituintes. A questão do advogado corrupto que negocia questões de sentenças, por exemplo. Como é que podemos olhar para isso, doutora? Eu diria que não é advogado corrupto, mas é um cidadão mal formado que estava a exercer a advocacia. Não é? Mas é verdade que... Eu diria isso, não é? Porque, mas mal formado, está a falar em termos técnicos? Em termos sociais, em termos de valores sociais, de caráter, de personalidade. Mas a história, doutora, a história já nos mostrou, sim, a história já nos mostrou profissionais bem formados academicamente que... Não, pode até ser formado academicamente, então, mas ética não é técnico, socialmente aí. Não. Ali é um problema do tecido social, conforme o Dr. José Rodrigues fez referência. Mas existem. Que está, na advocacia, não. Não existem profissionais todos que são do conhecimento do Conselho Nacional e da Ordem num todo, já não exercem a advocacia. Mas o professor Raul Araújo já fez várias denúncias sobre isso. Já fez, por isso mesmo é que nós fizemos referência. E foi bastonário, isso existe, fez referência, eu ainda me lembro, foi enquanto bastonário da Ordem, em 2010, enquanto bastonário da Ordem dos Advogados de Angola. E fez referência desta questão e em ato, eu acredito que em ato contínuo foram tomadas medidas para que essa situação fossem devidamente expurgadas da advocacia. E quando eu digo que se existe advogados corruptos na advocacia, eu peço que seja partilhada e, havendo provas disto, claramente o Conselho será implacável a dar o devido tratamento. Quando digo Conselho, não estou a fazer referência ao Conselho Nacional, mas aos Conselhos provinciais que têm a responsabilidade disciplinar, porque não se pode coadunar a advocacia, que é uma profissão elementar, um sacerdócio, há atividades de corrupção. Eu volto aqui a dizer... Não, deixa-me só terminar. Sim, deixa-me só terminar. Deixa-me só acrescentar uma nota. Volto aqui a questionar. E percebemos o que deve ser
e o que é. A ideia é olharmos para a prática. O que deve ser é que tenhamos, e dizia, profissionais íntegros e tudo. Mas, na verdade, existem ou não? Os maus profissionais. Os maus profissionais existem em todas as profissões. E eu aqui estou a falar em representação da ordem. Seria uma questão de caos eu afirmar que, tendo conhecimento e aceitamos que existam... Tem conhecimento, está a ignorar. A questão eu partilho, reitero aquilo que eu disse. Capitão, que há condutas, não existem condutas contrárias aos valores da probidade em várias profissões liberais. E permita-me só terminar, doutor José. Eu reitero, todo advogado corrupto, com provas de corrupção e levadas a conhecimento dos respectivos conselhos, não exercem a advocacia. Com provas e levado a conhecimento dos respectivos conselhos. E o que eu digo e reitero é, havendo advogados com provas irrefutáveis de que praticam atos de corrupção, devem fazer a denúncia. E eu partilho mais, porque é que eu tenho essa posição que para muitos pode ser do género está-se a tapar o sol com a peneira. Não. A informação de corrupção ou não corrupção na advocacia não deve ser de portas fechadas, deve ser devidamente denunciada. E preocupada com essa questão da denúncia e até para salvaguardar a questão e a postura do denunciante, é que a Ordem dos Advogados desenvolver um sistema que é mais um sistema digital, mais próximo do cidadão, para permitir que questões como essas sejam partilhadas em tempo real. E permita-me concluir. Doutora, permite um exemplo rápido? Dou-lhe um exemplo rápido. Não, quero acrescentar um exemplo para a doutora ajudar-nos a compreender. Ainda este ano, penso, circulou nas notícias, nas redes sociais e não só, a situação de um profissional da advocacia que estava a defender primeiro uma família contra uns clientes estrangeiros, creio. Certo. De repente, este profissional mudou de lado e disse que não, eles pagam melhor, por isso é que eu estou com eles. E eu respondo assim com consciência. E o que se diz é que esta família denunciou a própria ordem. Não, eu lhe respondo isto com ciência sobre este aspecto. Sabe o que é que acontece? Não, se existe uma situação de género, deve ser imediatamente denunciada ao Conselho. Não chegou a ordem esta denúncia? Não. Nas redes sociais circulou cartas nesse sentido. E eu partilho já. Chegou sim ao conhecimento da Ordem dos Advogados de Angola uma denúncia em relação a um advogado, claramente, que esteve a patrocinar um processo e coisa parecida. Mas essa informação é uma informação que não tem qualquer correspondência com a verdade daquilo que eu pude apurar. Por quê? Porque trata-se de uma situação que ocorreu há mais de 10 anos, se a memória não me atraiçoa, e que foi conhecida pelo Conselho na data dos factos. E que não houve, de forma alguma, nenhum patrocínio por parte do advogado em favor daquela família. Muito pelo contrário. O advogado sempre foi advogado do outro lado e nunca foi do lado concreto. Deixa-me só terminar, que é importante. É importante que eu partilhe isto, porque e até deveria, e eu peço um pouquinho mais de atenção em relação a este ponto. A desinformação é muito preocupante. Exatamente. A desinformação, além de ser preocupante, é um veneno que causa muito mal à nossa sociedade. E nós não podemos permitir, de forma alguma, que esse veneno estenda-se para mais localidades e para afirmar a verdade que deveria ser aquilo que deveria ser o centro da nossa abordagem. E com isto eu volto a partilhar o seguinte: mais do que ouvir informações de redes sociais, que é uma fonte de desinformação, o que se aconselha em sede de um jornalismo prudente e adequado é entrar em contato diretamente com as instituições. Por isso é que nós estamos aqui a falar com a instituição acertada para nos ajudar a compreender a situação. E isto é por uma forma de também poder ajudar para que os outros... A organização mais exatamente. Para nos fazer compreender esta situação. Eu estou totalmente de acordo. Isso é para que os outros órgãos de comunicação social sigam, se calhar, o mesmo exemplo que a TV Girassol, interajam diretamente com as instituições diretas e ter assim uma informação em tempo real. Para podermos passar e para também concluir, não existe na advocacia advogados corruptos. E qualquer situação que configura, e eu reitero o que eu disse no primeiro de seguida, que configura violação de deveres éticos e deontológicos, são devidamente tratados a nível dos conselhos correspondentes. Newton Capalo, não existem advogados corruptos? Bem, essa é uma questão que não se diz nem sim nem não.
E foi o que a doutora disse, a doutora Carlota disse muito bem. Existem mal profissionais em distintas áreas. Doutor Nilton, estou em casa e quero perceber. Existem ou não? Só para podermos perceber. Assim, e quando perguntamos se existe ou não, estamos a dizer que é normal. Porque a ideia nem é normalizar isso. Vamos em parte. Olhando nessa perspectiva, eu afirmaria que não existe. Porque até então não me recordo da ordem ter promovido um processo contra um advogado sobre corrupção. E foi o que disse a doutora Carlota, e muito bem, situações similares a estas. Mas é uma denúncia que vem de dentro. Vamos em parte. Existem meios ou mecanismos que, de facto, permitem com que se apure a verdade material dos factos. Porque o que tem ocorrido há um tempo esta parte, do exemplo que deu, e é fundamental que nós possamos aqui levantar essa questão, em determinado momento, falava-se logo nas nossas notas introdutórias da questão da falsa expectativa. Muitos são os constituintes, devido ao lapso de tempo, estarem agastados e outros fatores, começam a criar certas situações, subjulgando que do outro lado, na verdade, está a pagar valores superiores para que se mude de ala. E às vezes não é essa a questão. E é fundamental que a gente aqui diga. As pessoas, quando estão num desespero e na ânsia de poder alcançar os seus objetivos, começam a encontrar situações onde não existem. E é visível nos últimos dias também que há uma narrativa... Só para mim terminar, doutor, por favor. Um minuto. Por exemplo, sim. Existe, por exemplo, eu estou a trabalhar recentemente num processo que já remonta desde 2007 para cá. Não ferir a ética. Não. Até porque não vou citar absolutamente nada. Exato. Desde 2007 para cá, o que se foi verificando é que o processo, a dado momento, desapareceu do tribunal. E com algum esforço e algumas diligências, o processo apareceu e continua o seu trâmite normal. E a questão que se levanta é esta. Onde é que andou o processo? Essa é a questão. Nós não podemos esquecer que os próprios tribunais do Comarca, há um tempo esta parte, sofreram N transformações e mudanças. E muitos processos que foram transferidos de um local para o outro, até porque sabemos, uns estavam concentrados numa determinada instituição, num determinado compartimento, e houve essa deslocação. Há uma narrativa que se pretende construir nos últimos tempos, eu tenho de acompanhar, uma narrativa virada à depreciação, portanto, da própria ordem dos advogados. É importante que se faça referência. Essa narrativa é muito bem estruturada, muito bem concebida, e o que se pretende é diluir a credibilidade da Ordem dos Advogados de Angola e, sobretudo, atingir a pessoa do seu presidente. Hoje olhei para um jornal privado que publicou uma matéria dentro de um quadro de sensacionalismo, e aqui, inclusive, o uso abusivo da própria liberdade de imprensa, para colocar uma manchete que o presidente da Ordem havia sido destituído. Está na capa desse jornal, sim, em formato digital. E esta narrativa que tem sido construída visa essencialmente, portanto, de descredibilizar a Ordem, macular a própria Ordem, atingindo, sobretudo, aquelas pessoas que desempenham funções relevantes dentro da Ordem. E eu acho que para a consolidação de um Estado democrático e de direito, este exercício é infeliz por parte da própria comunicação social, porque a própria comunicação social é chamada a contribuir para a afirmação do Estado de Direito, do Estado democrático, respeitando todas as instituições que a compõem. E aqui a Ordem reserva-se no direito de agir em defesa, portanto, do seu bom nome, da sua reputação e, sobretudo, na defesa daquilo que são os interesses legítimos de todos aqueles que estão a ela associados. Independentemente de eu não estar associado, portanto, à Ordem, não posso, no exercício da liberdade de expressão, usar adjetivos que são suscetíveis de comprometer o bom nome desta instituição, que, inclusive, como todos nós sabemos, é uma instituição de matriz, portanto, constitucional, a quem todos nós temos o dever, sobretudo, de respeitar. Esta comunicação dirigida à Ordem tem sido feita de forma recorrente, não só nas redes sociais, mas também a própria comunicação formal tem sido feita nessa perspectiva de construir um quadro, digamos, que visa essencialmente lançar o descrédito. Muito bem, esclarecida esta questão. Dr. Feca, quanto a esta questão que estamos aqui a olhar para a questão da
pelo que tem a ver com a corrupção. Corrupção. No seio do exercício da advocacia e se calhar estendermos já aqui para o próprio sistema judicial. Essa afirmação, capitão, é preocupante. Nós estamos a afirmar, estamos a questionar. Nós aqui não temos mas opinião, nós tem perguntamos. Tem só uma Estava a questão que era dizer. importante, capitão, Sim. se me permita. Houve sim um processo e me parece que deve estar em fase de recurso de um advogado que esteve envolvido em uma situação que claramente viola deveres éticos e deontológicos e que por esta razão, a nível do Conselho da respectiva província, foi aplicada uma medida disciplinar. Claro, acredito que deve estar em fase de recurso e só depois de conhecido o recurso é que claramente poder-se-á confirmar a decisão tomada pelos órgãos locais no que a questão de violação de deveres profunda e de matriz ética e deontológica diz respeito. Isso para responder àquela questão que se fez nós não estávamos a afirmar referência. que existe, que o João ou o Miguel estamos a perguntar se existe. Sim, não, no é seio a do forma da exercício. colocação. A nossa preocupação enquanto advogados é exatamente esta. É a forma da colocação da questão e nós estamos a fazer aqui um papel de auxiliar a opinião pública, não defender a classe, mas auxiliar a construção de uma opinião pública adequada ou alinhada com o dever ser, não é? E não com o ser que muitas vezes pode estar totalmente Doutor Feca, tem a palavra. errado. Vamos Bem, ouvir. pegando mesmo desta doutora Carlota, os latinos dizem corpus advocatorum seminarium dignitatum est. O corpo de advogado deve ser um seminário de dignidade. Isto para dizer que o maior perigo numa corporação, a ordem não é uma corporação. É ordem, não é uma corporação. Mas aqui, fazendo uma analogia com as diferentes corporações e até classes profissionais do direito, o maior perigo são os infiltrados. Os infiltrados, advogados infiltrados. Então são esses que existem e que mais são em nome dos outros. Esses que são o maior perigo da ordem. Existem infiltrados, é isso, doutor? Existem infiltrados na magistratura, existem infiltrados na ordem. Aqueles que, sob capa de advogados, estão para realizar outros objetivos. Aliás, o diálogo que a ordem estava a promover revelou que há infiltrados na ordem. Ali, aqueles que tiveram a iniciativa... Então concordam com a nossa pergunta quando tem que ver com esta questão se existem ou não, não é? Os infiltrados, quando não realizam, não estão para realizar a missão da ordem, realizam outra missão. Porque na vida nós não temos como não escolher. Diz-se que quem escolhe não escolher também escolhe. Então, aqueles que não realizam aquela função, realizam outra. Esses são os maiores perigos para as classes profissionais, sobretudo aqui para os advogados. Então, é preciso que a ordem faça, de fato, continue a fazer esse trabalho para tornar a ordem o verdadeiro seminário de dignidade. E há esse esforço que estamos a acompanhar e vamos vendo a ordem a ser, de algum modo, obstaculizada numa ou noutra ação que sabemos de forma muito clara é para o bem da ordem. Bem, agora, a dimensão ética do advogado, isto não está em negociação. Ser ético, sabemos que não é fácil. Todos nós somos chamados a ser éticos. Ser éticos é sempre nós podemos escolher o dever mais do que aquilo que é o querer, o nosso querer. E não é fácil. Muitas vezes temos que amortecer as nossas tendências, os nossos apetites, porque somos humanos, somos seres imperfeitos, para escolher o bem da profissão, porque no final a ética e a deontologia profissional é exatamente o objeto. O final é que o advogado haja com ética em todos os domínios da sua profissão.
respeite as incompatibilidades, os impedimentos, respeite os deveres para com a ordem, respeite os deveres para com o cliente e tudo mais. E quando não respeitar, vai gerar uma infração deontológica e, claro, essa infração deontológica deve ser responsabilizada competentemente. Doutor José Rodrigo, está a pedir a palavra? Mas é importante dir-lhe alguma celeridade, mas é importante que esta comunicação social, portanto, melhore a sua qualidade, sobretudo do capítulo dos ataques que temos estado a assistir sobre a questão da ordem. Tanto que eu vi hoje no jornal, fiquei estupefacto, e também julgo que a própria ERCA e outros órgãos reguladores da comunicação social precisam pôr ordem, porque a Ordem dos Advogados de Angola, conforme disse muito bem, ela contribui para a administração da justiça e ela pugna por um Estado democrático e um Estado de direito. E certamente que ela parte de todo esse sistema. Perfeitamente. E todos nós, eu falo aqui na qualidade de cidadão. Enquanto cidadão, eu devo emprestar o meu conhecimento na afirmação do Estado de Direito. Eu devo afirmar, criar condições para que as nossas contribuições possam se refletir positivamente para a construção da própria paz social, onde possa haver um diálogo inclusivo, embora sejamos diferentes nas nossas convicções políticas ou religiosas, mas nós temos que emprestar o nosso conhecimento para o bem comum, para a realização daquela finalidade última que o Estado persegue, que é o bem coletivo. Senhores, antes da última pergunta para cada um e também para as recomendações, gostava de uma questão e gostava que de forma muito célere cada um dos senhores pudesse contribuir. Na abertura do ano judicial, que a questão aconteceu na província do Uís, voltou-se a falar da questão da morosidade dos processos e das próprias condições que são colocadas ou postas colocadas para os advogados e outros operadores. A falta de tudo isso e esta questão da morosidade pode, de alguma forma, também implicar de forma negativa no exercício ético do próprio profissional? Tem alguma correlação com essa questão, doutora? No fundo, eu começaria a minha comunicação da seguinte forma. Os valores éticos e deontológicos não são temporários, são permanentes. Então, independentemente da situação a que eu me encontro, eu devo carregar os valores éticos e deontológicos comigo. Não são negociáveis, é isso? Não são negociáveis, não é? São valores que eu devo olhá-los de forma absoluta. E eu olho para essa questão e consigo partilhar a preocupação da Ordem em relação a este ponto em concreto. Eu partilhei quando do início da abertura do programa, que desde o ano passado que estão a ser desenvolvidos ciclos de debates sobre a questão da ética e deontologia, e que já foram já foi discutido em mais de 10 províncias a nível do território nacional, faltando pouquíssimas agora, que provavelmente poderão ter essa questão a ser desenvolvida em próximos momentos, por um lado. Por outro lado, há sempre a necessidade de tornar a advocacia cada vez mais próxima do cidadão, por via de consultas jurídicas gratuitas, por via de disposição das questões que têm a ver com acesso ao direito e até acesso à justiça, não é? No âmbito da assistência judiciária. E por um terceiro ponto, em relação a essa questão das condições versus valores éticos e deontológicos, que nós podemos partilhar, é que há igualmente uma preocupação de criar condições para que os advogados não se sintam na obrigação de extrapolar aquilo que é o dever ético e deontológico para conseguir alcançar um feito como tal. Por isso é que se tem diligenciado para questões como celeridade processual deixem de ser um mal e nós vimos que, afinal de contas, a celeridade processual em Angola é possível. A Providência vai provar isso. Pois, isso permite que nós olhemos para o nosso sistema judiciário com
com um olhar de que realmente poderemos dar avanços significativos no que a celeridade processual diz respeito, por um lado, e por outro lado precisamos sempre partilhar com os nossos associados que, independentemente da circunstância em que se encontre, nunca deve deixar de parte as questões éticas e deontológicas, por um lado. Por outro lado, há disposição para a formação ética e deontológica para efeitos de refrescamento e para que as pessoas não se esqueçam de qual é o dever que elas têm para com a sociedade, para com a ordem e para com o sistema de justiça. E, por último, em caso de incumprimento de dever éticos e deontológico, é o que eu já venho denunciar dizendo, a ordem, não é? já venho dizendo desde o início. Já quais são os meios? Denunciar, e já partilho, denunciar a Ordem dos Advogados de Angola, que certamente a situação vai ter o merecido tratamento para que aquele que é o valor social incalculável, que é a confiança no nosso sistema de justiça, possa ser construído a cada dia através do contributo que a Ordem deve dar enquanto uma instituição elementar na solidificação do Estado de Direito. E em relação aos canais, a Ordem tem dado passos significativos na revolução digital da nossa instituição. Lançamos um cartão que está muito à frente daquilo que são as questões tecnológicas e que permite a Ordem poder fazer o acompanhamento e o próprio advogado poder estar cada vez mais próximo da Ordem dos Advogados. Amanhã nós temos a nossa Assembleia Extraordinária, que nela será igualmente lançado o nosso portal, que é aqui uma informação que eu partilho em primeira mão com os nossos telespectadores, e esse portal permitirá que os advogados, os constituintes, os utentes, todos possam ter contacto direto com a Ordem para partilhar as suas denúncias, partilhar as suas preocupações, poder colocar inquietações de modo a terem um acesso à informação de forma imediata e em tempo real. No fundo, estão aqui criadas condições para que cada vez mais seja possível que o cidadão esteja mais próximo da própria Ordem, porque a Ordem dos Advogados de Angola não é só uma instituição de associados de uma classe profissional, desempenha o papel de advogada do povo, e por isso que nas questões que têm a ver com a boa administração da justiça, com o respeito de liberdades, garantias fundamentais dos cidadãos, é implacável no recurso, na comunicação com a instituição e no recurso às garantias judiciais que estão à sua disposição. No fundo, há aqui criadas condições para que haja essa ligação direta e esse contacto direto com os nossos Muito bem. Doutores, a doutora consumiu parte do vosso tempo, daí vou dar-lhes cada minuto e meio para também conclusões e recomendações. Acho que falamos muito sobre os deveres. Se calhar responder esta questão da amorosidade. Sim, falamos, já lá chego, naturalmente. Eu acho que falamos muito sobre os deveres e esquecemos dos direitos, porque a questão da ética também está associada aos direitos. E olhando a questão dos direitos, evidentemente que o advogado pode, por exemplo, renunciar a determinados patrocínios. Isso é possível desde que o mesmo fundamente as reais motivações deste renunciar ao patrocínio. É um direito que é assistido pelo Código de Ética e Deontologia Profissional e pelas demais disposições. Naturalmente, se coexistir a quebra da confiança entre advogado e cliente, este, por seu turno, pode se recusar, como razões de várias ordens. Pode ser a questão da incompatibilidade, pode ser a questão de impedimento. Ele deve, naturalmente, se comunicar nesses termos. Tem a questão também do próprio do direito aos honorários. O advogado, naturalmente, se vai trabalhar, ele tem direito aos honorários. Muito embora tenha sido prática recorrente de muitos são os constituintes, até assinam contratos de honorários advocatícios e esses também não efetuam pagamentos. Julgam que o advogado tem que trabalhar pro bono, ou seja, a título gratuito, sem que haja, na verdade, aqui uma contrapartida. E é nesse contexto que a Ordem também tem estado a desempenhar um papel fundamental no que diz respeito à assistência judiciária. E quanto à questão da assistência judiciária, temos verificado há um tempo esta parte um papel muito importante que está a ser desenvolvido
pela Ordem dos Advogados em prestar assistência naqueles que carecem, até porque o artigo 29º da nossa Constituição, que tem como epígrafe acesso ao direito e à tutela jurisdicional efetiva, nos diz que a justiça não pode ser denegada por insuficiência ou falta de meios. E claro que os advogados são aqui convidados para que de alguma forma possam avançar. E para concluir, a questão da morosidade naturalmente está aqui em torno de vários os fatores, dentre eles a escassez do próprio, digamos, dos recursos materiais, dos recursos humanos, porque, a bom da verdade se diga, não é ético um juiz de determinada causa marca audiência, por exemplo, para as 9 e às vezes com a devida ressalva, a audiência é marcada às 9 e às 9 horas ele marcou 4, 5 audiências. E vai, no entanto, atendendo às audiências de acordo à chegada das partes. E isso gera, às vezes, situações de que o advogado, por questões mesmo de ética, atendendo o free time que é estabelecido, essa em muitas ocasiões acaba se ausentando, porque também não é respeitoso, muito menos ético. Marca-se a audiência às 9, o advogado tem que ficar lá desde as 9, numa sala que não reúne as condições necessárias e volta e meia tem que sair às 16 a aguardar a questão da sua audiência que vai ser realizada. Às vezes não é realizada e ainda sob pena dele ser aplicada uma multa. É uma situação que também viola precisamente os princípios éticos e deontológicos acima de tudo. Muito obrigado, Dr. José Rodrigues. Um minuto para concluir. A doutora Carlota ultrapassou, portanto, julgo que o que tinha que abordar já foi abordado. Passo a palavra ao ilustre. Muito bem, doutor Feca, vamos então também às suas conclusões e já agora trouxe claramente o nosso exemplar, onde é que as pessoas poderão encontrar os outros exemplares também para juntar a este código de ética da ordem, não é? Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Bem, dizer que a título conclusivo das heranças do positivismo jurídico, a legalidade da conduta dos homens bastava-se pela lei, bastava-se orientar-se pelos princípios positivos do positivismo jurídico. Hoje não basta. Hoje a legalidade não basta o cumprimento da lei. É preciso que cumpramos a ética, é preciso que pautemos a nossa conduta dentro das balizas da moral profissional. Porque de nada adianta nós sermos licenciados, mestres, doutores, pós-doutores, se na nossa ação profissional nós agirmos sem ética. O que é que adianta termos um pós-doutor que, no exercício da sua atividade profissional, ele é corrupto, é burlador, é desonesto? Estuda o quê? Tecnicamente, ok, tem domínio, mas usa toda a sua inteligência para o mal, para a desonestidade. E este profissional, quando está na advocacia, é um perigo. É um perigo. Por mais que se tenha muitos conhecimentos jurídicos superiores, mas é tanta inteligência ao serviço do mal, é um desperdício para a sociedade. Portanto, a ética se impõe, é uma necessidade. A ética é uma necessidade não só na advocacia, é uma necessidade na magistratura e é preciso que nós, em todos os domínios, não é, da atividade, em todas as outras profissões, há necessidade, principalmente todas aquelas profissões que fazem o poder judicial. E é preciso que nós pugnemos pela ética, que façamos com que os valores da ética do advogado se mantenham como fortaleza inexpugnável aos assédios dos ventos dominantes e quer pela tendência ao poder, pela tendência ao dinheiro fácil, pela tendência ao lucro. Quando o advogado olha para o cliente e fareja o lucro, então este não vai realizar o direito, não vai realizar a justiça. Vai transformar-se num
num comerciante do direito. E isto é um perigo, Então, a ordem tem que fazer essa desinfestação de todos aqueles que não realizam a advocacia. Esta é uma missão que corajosamente deve ser feita, porque o país exige decisões firmes, o país exige que tenhamos, às vezes, atitudes mesmo radicais para que o país possa ter futuro, porque, do modo como estamos, ficamos comprometidos naquilo que é a missão e realização da justiça. Muito obrigado. Doutor, já agora quem quiser adquirir esta obra, onde é que pode encontrá-la? Quem quiser adquirir esta nossa obra, pode ligar para o 927 97 97 96 e adquire diretamente na editora F de Iuris. A partir da editora F de Iuris, há uma cadeia de distribuição para as livrarias. Muito bem. 927 97 96 96 ou 950 97 97 96. Muito bem. Obrigado. Doutor Domingos Feca, muito obrigado. Doutor José Rodrigues, também muito obrigado. Doutora Carlota Cambens, obrigado pela presença e também por esta parceria com a Ordem dos Advogados, que esperamos ser cada vez mais frutuosa da nossa parte também. Doutor Nilton Capaldo, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. A você que esteve a acompanhar-nos a partir da sua residência ou que sabe do seu local de trabalho, muito obrigado também pelo carinho da audiência. Na próxima segunda-feira voltaremos para mais um tema que pensamos também ser importante para a nossa sociedade. Hoje falamos da ética no exercício da advocacia, um programa que você poderá rever nas nossas plataformas digitais, Facebook, YouTube e também acompanhar-nos no Instagram. Boa noite, fique bem.